Queria te falar que eu estou muito feliz com esse jejum, muito feliz que os irmãos estão aqui no segundo culto. Tem gente que está no segundo culto ainda, né? Dá uma melhorada no som para mim aí que tá esquisito para mim. Aleluia. Som, glória a Deus, aleluia. Parece que estou numa caixinha, glória a Deus. Aleluia, vamos continuar. Irmãos, eu estava esquecendo, mas é bom que o Facebook sempre lembra a gente. Está melhorando o negócio aí. O Facebook tem esse negócio de lembrar você, né? Então, se você fizer besteira por aí, daqui uns anos ele mostra para você que você fez besteira, né? As coisas. Então é importante você ver suas escolhas, né? Depois acaba mostrando. Mas, na verdade, ontem, né? Fez 7 anos da minha ordenação, né? Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pelos irmãos que estão aqui, porque o pastor ser uma igreja, né? Sem um rebanho, não deveria, na verdade, ser um pastor. Então, eu creio que todo pastor, ele precisa estar numa igreja, ele precisa estar inserido num corpo. Essa é uma realidade. Todo pastor, quando tem essa revelação, ele jamais vai reclamar da igreja que ele tem. Jamais. Porque vocês são presente de Deus para mim. Eu quero louvar o Senhor por isso, louvar o Senhor pela sua vida. Quero agradecer a Deus por esses anos. E que se encerrando o primeiro ciclo, que comece outro ciclo também, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós, partindo para a semana final do jejum, se você não começou ainda, dá tempo de você começar. Uma família e uma missão. Nós falamos debaixo de um trilho que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Primeira semana nós falamos sobre a verdade. E a verdade, ela nos liberta. Então ela tira o engano do inferno, ela tira as mentiras do inferno, o sofisma, as coisas que vêm na nossa mente, transformando, tirando e colocando a verdade do reino de Deus em você, transformando a nossa mente, amém? Então em que? Nas verdades do evangelho do Senhor. Nós não podemos nos olhar para aquilo que o homem fala, o que o outro diz, mas sim o que a palavra de Deus afirma, o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. E aí, a segunda semana agora, nós começamos a ver a respeito do que? Da estrutura, que é o caminho. Jesus, além de ser a verdade, também é o caminho. Não há outro caminho para o Pai, senão por meio de Cristo. Não há outro, é Jesus. Jesus é o único, Jesus é digno, Jesus é o Rei. É por isso que nós estamos aqui para cultuar a Ele. É tudo para Ele, a nossa vida é para Ele, o louvor é para Ele. Nós estamos aqui ouvindo a palavra por causa dEle. É tudo por meio dEle. Não é por mim, não é por você, é para Ele. Nós não mudamos ou, somos aqueles termômetros de culto de maneira alguma, porque nós estamos aqui para dar o nosso melhor, o nosso culto ao Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Essa semana que vai entrar agora, nós vamos falar sobre a vida, porque Jesus também é essa vida, é esse combustível que nos leva a avançar, a crescer, a permanecer, a perseverar, a andar cada dia mais naquilo que Ele tem para nós como propósito. Então, quando nós falamos disso, acredite, tem tudo a ver com Jesus, tem tudo a ver com Ele. A primeira semana, então, nós falamos a respeito da visão. Então nós temos uma ideia de ir para algum lugar, para alguma cidade. Essa ideia é uma visão, é você estar pensando em algo. Diga, fala aí uma cidade que você gostaria de conhecer. Tem alguma cidade que você gostaria de conhecer? Maragogi, já falei, eu ouvi isso de manhã também. Quem mais? Ninguém tem vontade? Quem mais? Fala aí, uma cidade. Outro país, qual cidade de outro país, Helena? Madrid, Quebec, já é chique demais, hein? O outro que ir para Veneza, né? Agora volta para o Brasil de novo, uma cidade no Brasil. Né? O pastor Wilson colocou Goiânia, porque ele é de Goiás, né? Mas pensa, para você chegar, você pensou, vou fazer uma viagem para alguma cidade, para alguma capital, isso é uma visão, eu quero chegar lá. Agora o meio de chegar lá é a estrutura. É o que nós falamos essa semana. Então você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de moto, você pode ir de carro, você pode ir de avião. Você define a velocidade que você vai pelo meio da estrutura que você escolhe. Você compreende isso, sim ou não? Então você sabe. Então, de acordo com o que você escolhe, você vai ter um cenário. Então as nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. As nossas escolhas definem o nosso cenário, aquilo que nós vivemos. O que você está vivendo hoje é resultado das escolhas que você tomou outro dia. As escolhas de hoje, elas vão te levar em algum ponto
como consequência. Os irmãos compreendem o que eu estou falando, não? Então nós precisamos entender aonde nós queremos chegar. Como igreja, nós temos o norte. Nós queremos edificar uma igreja de vencedores. Então nós estamos insistindo nisso. Só que as escolhas são individuais. A capa do livro, né? Não sei se projetou a imagem aí, mas a capa do livro ela mostra uma ponte. Aonde essa ponte ela é para passagem individual, porque a salvação ela é individual. Então, se você lembrar do livro, tem um morro pegando fogo. Para você passar pela salvação, a salvação é Jesus, a ponte é Jesus, o caminho é Jesus. Essa ponte é individual. Você precisa passar aceitando a Jesus, o meio que Ele nos coloca. Amém? Para chegar do outro lado, que é o reino de Deus. Então, uma das definições que eu gostei muito essa semana, compartilhando a respeito da igreja, que a igreja somos nós, a igreja é onde aqui nós nos reunimos, a igreja é nós representarmos Jesus, mas a igreja também é o passaporte para o reino de Deus. Fala isso para o seu irmão, a igreja é esse passaporte para o reino de Deus. Por que isso, pastor? Porque a igreja é essa grande usina de transformação. Lá em 1 João capítulo 3, no verso 9, entrando aí nos capítulos como resumo essa semana, né? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Um dos exemplos que eu mais gostei nesse livro é esse: você recebeu a divina semente. Então, o desenvolver de Jesus em nossas vidas depende das suas escolhas. Uma das coisas que foi falado lá, que se você tem uma semente de laranja, você planta ela, você vai ter um pé de laranja. Então, se você entendeu e aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador, foi plantado Jesus dentro de você, a divina semente. Agora, o que tem que acontecer com você? Nasceu o pé de Jesus, com toda a reverência. Então, o que é isso? É crescer Jesus, é Jesus ser formado em você. À medida que Jesus é formado em você, você vai manifestar Jesus aonde você for. Isso é extremamente importante na vida cristã, porque eu e você temos a divina semente. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer aleluia? Então, Jesus em toda a sua glória, foi morar dentro de você, numa forma de semente, para crescer, avançar, e todo o ambiente necessário é a igreja. É na igreja que você desenvolve, é na igreja que você aprende a responder, é na igreja que você aprende a perdoar, a liberar o perdão. Porque, irmãos, nós somos falhos, é na verdade. Quando você não admite que alguém erre com você, tem algo esquisito, porque nós também falhamos. Nós falhamos com o outro. E na célula você aprende a perdoar. Na célula você aprende a viver a igreja, né? Então, você sabe, já há algum tempo nós inventamos um verbo novo, que é igrejar. Eu igrejo, tu igrejas, aí vai lá para o nós igrejamos, pronto. Né? Esse verbo só tem essas 3 conjugações. Né? Brincadeira à parte, mas é verdade, nós precisamos igrejar, nós precisamos viver a igreja. A igreja que nós estamos falando é ser essa família, essa conexão divina. Amém, irmãos? Porque quando nós olhamos a palavra, a semente ela cai em boa terra, o que acontece com ela? Ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai crescer. Existe um ambiente favorável da palavra de Deus a ser liberado. Existe um ambiente da palavra sendo liberada no seu coração. O nosso coração precisa ser essa terra boa. Esses dias a Lídia publicou lá um vídeo, eu peguei esse vídeo e compartilhei, de um coração. Aí tinha um coração, só faltou um coração lá. A Bruna vai lembrar, qual foi o coração que faltou lá, Bruna? Faltou coração peludo, mulher, né? Tem muita gente com coração peludo que precisa tirar os pelos, que não consegue perdoar, não libera perdão, né? Tem lá o coração pegando fogo, o coração que ama futebol, o coração que ama basquete, o coração, sabe, de pedra, que não entra nada. Mas nós precisamos ter um coração para Jesus, um coração que bate por Jesus, que ama a palavra. Sabe, lá em Marcos 4, no verso 30, Jesus fala algo assim: disse mais, a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce,
e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Sabe, eu quero focar na expressão, quando semeado. Isso significa que a semente precisa ser plantada. Sabe, você em algum momento da vida, se vê que a geração hoje está meio complicada, mas em algum momento lá na escola você plantou um feijão pelo menos. Sim ou não? E aí o feijão, o algodãozinho, negócio lá para germinar. O que ele precisou romper para crescer? A casca. Sabe que o crente que avança é o crente quebrantado. Sabe, existem muitas circunstâncias que precisam quebrantar o nosso coração. Senão você vai sempre ser uma sementinha. Sempre uma semente. Mas na igreja nós precisamos crescer. E nós crescemos quando nós somos quebrantados. É que avança quem está quebrantado. Quem é que busca mais do Senhor? Os quebrantados. Quando eu falo quebrantado, é quebrantado de coração. É o que se rasga aqui no louvor. É o que busca a presença do Senhor. Eu não estou falando de aparência. Que pode ser que alguém vai aqui, faça um monte de coisa, se ajoelhe e não tem nada de quebrantamento. Eu estou falando de algo interior que somente Deus pode ver. Nós podemos julgar a aparência, mas Deus vê o coração. Então, se nós queremos manifestar Jesus, nós precisamos romper com a casca, romper com as máscaras, romper com as nossas dificuldades, romper com os nossos paradigmas. Essa é uma realidade. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, então uma vez que é plantada a semente, para desenvolver, depende de escolhas nossas também. Porque Jesus na cruz já falou que está consumado. Já está consumado. Então nós que precisamos dar respostas. Há atitudes, há coisas que nós precisamos responder. A sua carne não gosta de vir para o culto. A sua carne não gosta de orar. A sua carne não gosta nem de levantar cedo. É na verdade. Mas o que a gente precisa fazer? Subjugar a carne. Então para algumas coisas nós subjugamos a carne, para outras não. Eu estou te falando, coração quebrantado, busca por excelência. Sabe, essa manhã eu falei algo, e eu queria compartilhar com vocês. Nós temos algumas senhoras no nosso prédio, por exemplo a dona Elza. A dona Elza, ela não se limita para vir para o culto. Nós temos a Thaís, vou dar o seu exemplo aqui, Thaís, né, que por causa da escada, ela não falta aos cultos, está aqui todos os cultos, tem a sua limitação. Nós tivemos uma outra irmã hoje, a Tânia, também com limitação, cadeirante, também subindo as escadas, passando, porque ela queria estar onde? No culto. Tinha uma outra irmã hoje que perdeu a visão, nós oramos por ela. Ela ficou internada um tempo, mas ela queria estar no culto. Mas eu não sei você, mas isso constrange meu coração. Isso constrange porque tem gente que tem tanta fome de Deus, e tem outros que não tem mais fome de Deus. Se tornou normal. O prédio não tem valor algum, irmãos, o valor está na igreja que se reúne. O valor está no culto que nós prestamos a Deus. Nós não prestamos a pessoas. Quando alguém fica falando, ei irmã, vamos no culto, tudo, sabe, era algo para nos motivar. Porque a igreja primitiva vivia isso em unidade. Sabe, tem muita coisa que a gente gera desculpa. Mas se nós estamos deixando a semente de Jesus crescer dentro de nós, para nós manifestarmos a Jesus, não há impedimentos. Eu também falei da minha mãe hoje. Uma vez eu estava no culto, acho que alguns já ouviram esse exemplo, e minha mãe falou, levanta o braço para adorar. Eu falei, não, mas para com isso. Aí ela falou assim, eu queria ter os dois braços bons para levantar para Deus. Isso quebranta, que constrange o nosso coração, porque tem muitos de nós que têm condição perfeita de adorar o Senhor, de fazer tantas coisas para Deus e não fazemos. Por quê? Porque ainda não houve quebrantamento. Não houve quebrantamento. Tem conhecimento, mas ainda falta quebrantamento. Sabe, eu quero orar com os irmãos hoje para que haja esse quebrantamento no seu coração, para que de fato o valor da igreja, de se desenvolver para o propósito de Deus, seja algo genuíno no nosso coração, não seja algo que alguém falou, porque, irmão, se você for convencido, os convencidos chegam e vão embora, mas quando nós nos convertemos a Ele, não importa a circunstância, não importa as adversidades, não importa se alguém gosta de você ou não, você está aqui é por Jesus, e quem entra por Jesus, fica por Jesus. Quem entra por pessoas, vai embora por causa de pessoas, e nós queremos estar aqui por causa de Jesus, por causa da divina semente. Sabe, eu quero desafiar você a avançar, eu quero desafiar você a crescer, porque nós não estamos aqui passeando de ser igreja. Nós queremos de fato, e eu tenho falado isso no meu coração há anos repetindo a mesma coisa. Eu quero ser uma família, eu quero viver de fato isso, numa simplicidade. Muitas vezes nós não conseguimos, mas eu estou buscando isso, irmãos.
E eu quero buscar isso em todo o tempo, pregando isso. Eu quero viver uma família, na sua simplicidade, amando os irmãos, colocando o coração, colocando a vida nisso. Talvez você vai vir aqui daqui a um tempo e vai ouvir falando a mesma coisa, porque é isso que eu estou buscando. O funcionamento do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Os irmãos compreendem o que estou falando ou não? Lá em Efésios capítulo 4, no verso 15, a palavra de Deus diz assim. Acompanhe comigo. Tem café, aleluia. Nem vi, aleluia. Glória a Deus. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo. Aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto é muito claro, irmãos. Tem que ter conexão do corpo. O crescimento, ele é rumo a ser como Cristo. Semana passada eu falei para os irmãos, né? Eu vou usar os irmãos que estão em pé ali. O Adriano está ali, o Mateus está naquele canto lá, aí o John está lá. Legal, aleluia por isso. Nós nos convertemos em momentos e espaços diferentes da vida, mas o alvo serve como Jesus, vem cá, aleluia, né? O alvo é chegar até aqui e ser como Jesus, amém, irmãos? Imagina assim, pela fé assim, Jesus, aleluia, né? Glória a Deus. Pela fé, irmãos, força aí, aleluia, né? Hoje de manhã, quem estava aqui atrás era o Cristiano. Eu olhei para ele e falei, bom, você não pode ser, irmão, tem mancha, não dá para, né? A igreja do Senhor Jesus, assim, eu não mudo a piada, tudo bem, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já estão acostumados com essa, já faz muito tempo, né? Aleluia. Então veja, então eles vão sair de lá, não precisa vir agora não, irmão, só para falar. Eles vão sair de lá, na vida, no propósito individual de cada um deles, para chegar até aqui. Só que eles têm vidas diferentes, cultura diferente, se converterem em momentos diferentes da vida, cada um vai responder num processo. O processo de um é diferente do outro, a distância cristã é diferente, mas todos no final serão como Jesus. As nossas escolhas, nossas respostas definem o tempo disso. Obrigado, irmão. Nossas escolhas definem isso. Mas aqui a palavra de Deus está falando que o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e a justa cooperação de cada parte. Ou seja, tem a minha cooperação, tem a sua cooperação. Quando o corpo cresce, significa que os membros cresceram. Quando os membros crescem, o corpo também vai crescer. Então nós precisamos compreender isso. Porque a realização disso vai mostrar o crescimento do corpo de Cristo, quando cada um de nós participa, e é importante que nós participemos de tudo. Então veja, nós não estamos aqui formando membros do corpo de Cristo. A palavra de Deus não diz lá em Mateus, lá no final, quando Jesus fala no capítulo 28, para nós fazermos o quê? Membros da igreja. Ele está falando para nós fazermos discípulos. Então, se a semente ela é divina, o corpo que ela está também é divino, que é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. Não há outro ambiente. E sem propósito, nós não cumprimos o que o Senhor nos chamou para viver. Então, se nós não conseguimos viver o propósito concluído, não há vencedor. Sem vencedor, não há galardão. Sem galardão, haverá dano. Que dano, pastor? Não sei, não quero saber. Eu quero chegar naquele dia e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Não é isso que você quer também de Deus? Não é isso que nós queremos? A igreja é isso, essa grande usina de transformação. Para que aconteça isso, você não pode se afastar da igreja. A igreja, ela é fundamental para o exercício da sua fé cristã, da sua vida cristã. Ela é fundamental. Irmãos, nós aprendemos a amar uns aos outros na igreja. Você amar, que nem o pastor Marcelo diz, o penteadinho, cheirosinho, bonitinho é fácil. Mas nós precisamos amar todos. Até aquele que tem um espinho, o amargurado, o que é um pouco mais grosseiro, aquele que não te dá bom dia, boa tarde, boa noite, o que não te responde no grupo do WhatsApp, aleluia. Responda os seus líderes no grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus. Aleluia.
Ai, Jesus. Então perceba, quando que Paulo foi chamado? Deixa eu entrar na palavra de novo. Quando que Paulo foi chamado? Quando ele estava servindo a igreja. Separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho chamado. Quando? Quando eles estavam na obra. Quando que os diáconos lá, Estevão e Filipe, foram levantados? Quando eles estavam servindo a igreja. O propósito lhe é inserido, revelado, colocado em você, mostrado a você. Quando? Quando você está servindo a igreja, quando você está inserindo no corpo. Por que você precisa entender isso? Porque igreja não é shopping, igreja não é lojinha, não é que você vem, compra alguma coisa e vai. Aqui não é lugar para você consumir nada, não. Aqui é lugar de você participar, de você pertencer a uma família, de você fazer parte da casa, de você abraçar o propósito. Por isso que você tem Jesus dentro de você. Tudo que você precisa, Deus já colocou em você, é Jesus. Você percebe isso? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus diz sobre a igreja, quando ela começou lá em Atos capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Sabe, a igreja começou e logo depois ela já rompeu o nível dos milhares. Como que eles viviam? Como que eles se envolviam? Sabe que cada um cuidava da sua vida, cada um fazia o que queria. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão, em unidade. O texto não fala aqui que eles viviam de cada um de uma forma como pensava melhor. Pelo contrário, eles abandonaram a vida anterior e abraçaram a nova vida. Eles abandonaram uma vida de dependência e começaram a viver a vida comum da igreja. Estando reunido, visitando as casas, estando nos cultos, participando das orações, partindo o pão. Não havia necessidade, porque tudo era comum. De fato, eles começaram a viver uma verdadeira família. Eles entenderam que precisavam estar juntos. E quando nós estamos juntos, essa divina semente, ela cresce, ela avança. Jesus, ele prevalece no seu coração. Você compreende o que eu estou falando ou não? Outro dia eu vi um comentário, e eu achei tão poderoso isso. Porque muitas pessoas, quando elas vão para a faculdade, principalmente nossos jovens vão para a faculdade, têm dificuldade de manter a fé cristã. Porque no primeiro dia eles não falam que são cristãos. No primeiro dia eles não professam a fé em Jesus Cristo. E aí quando eles se enturmam, para não perder aquela turma, aquele grupinho, eles não falam que são crentes. E aí a fé vai minando. E aí o rapaz ele fala o seguinte, a gente orienta todo mundo lá. Primeiro dia de aula, vai com a camiseta escrito Jesus é o meu Senhor. Já fica, se você tem vergonha de falar, alguém vai ler. É uma realidade. Por quê? Porque as pessoas já vão saber qual que é a sua fé. Já vão saber o que você está professando como, sabe, princípio de vida. Os irmãos compreendem o que está falando ou não? Então, quando nós estamos reunidos como igreja, nós somos fortes. Mas prevalecer fora tem a ver com aquilo que nós vivemos aqui dentro também. Com o seu devocional na sua casa, com o seu tempo de oração na sua casa, com o seu tempo de intimidade com o Senhor. Porque se você negocia na sua casa o seu tempo a sós com Deus, provavelmente você vai negociar na sua empresa, na faculdade, na escola, a sua fé cristã. Porque ser cristão aqui dentro de quatro paredes é fácil, irmãos. Todo mundo ora, todo mundo busca Deus. Aquele que não sabe orar, fala alguma coisa e concorda, aleluia. Mas nós somos chamados para fora. A eclésia do Senhor é chamada para fora. Igreja, na sua essência, na formação, né, da sua palavra, é chamados para fora. Eclesia, chamados para fora, congregação. Sabe, nós precisamos compreender isso, porque existem muitas formas de você ler essa palavra. Mas a principal que eu queria que você entendesse é que nós somos chamados para fora.
chamados para causar um dano lá fora, chamados para levar a palavra do Senhor, chamados para levar a salvação, chamados para levar a paz, chamados para levar a libertação, chamados para mudar o contexto que nós vivemos. Eu tenho orado, declarado e eu creio, essa igreja ela veio para cá, para causar um dano no inferno nessa região, e levar vidas para o céu. Eu creio nisso, vou viver por isso, tenho vivido por isso, não abro mão disso, não abro mão. Quero ver isso acontecendo cada dia mais, quero ver cada vez mais vidas sendo transformadas, cada mais vezes casamentos restaurados. Eu amo isso, quero viver por isso, sabe? Quando você vê a igreja vivendo isso, a primeira coisa que você vê é o poder de Deus. Quando eles se reuniam, por exemplo, está lá em Atos 4, verso 31, tremeu o lugar. Tremeu o lugar quando? Quando todos estavam cheios do Espírito Santo. Quando estavam cheios do Espírito Santo. Quando a igreja se reúne, na hora, tem poder de Deus manifesto. Por isso que eu insisto, irmãos, seja aqui, seja na cela, ora por cura. Ora por manifestação do Espírito Santo. Eu já falei para os irmãos que eu estou orando nesses dias, né? Eu sei, dona Janete, eu sei, já sei, aleluia. Mas eu oro mesmo, irmãos, para que haja uns demônios na célula de vocês lá. Mas não é qualquer demônio não, mas aqueles demônios que a mão vira para trás, negócio bem, né? Aí vai ter poder de Deus para expulsar os demônios, os irmãos vão ficar cheios de fé. Ou vai ficar cheio de fé ou vai correr da célula, não sei, mas eu creio que vai. Ou me liga, né? Pastor, eu expulsei um, entrou outro. Expulsa tudo, filho. Não é jogo de futebol não, para ter substituição, né? Mas aí a sua fé, ela é ativada, né? Eu prefiro o mover do Espírito, sinceramente. Mas se tiver que ativar a sua fé expulsando demônio, que expulse demônio, então, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? A segunda questão que você vê aí, irmãos, é que a necessidade de todos os membros da igreja era suprido. Há suprimento. Quando você tem um recurso maior e alguém da sua família passa por necessidade, o que você faz? Você supre, você ajuda. Por que na igreja não tem que ser diferente? A igreja é uma grande família. Se nós temos condições, nós podemos ajudar os outros irmãos que não têm. É ou não é verdade, irmãos? Mas a igreja precisa ser sua família para isso. Aqui precisa ser sua casa para isso. Os irmãos compreendem o que estou falando? A terceira consequência é que eles cresciam em números. Sabe, nós não buscamos número, mas é consequência. É consequência. Temos o alvo? Temos. Queremos chegar a 300? Queremos. E nós vamos chegar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos chegar. Mas é melhor ter qualidade do que quantidade. Entendeu? Porque a qualidade, ela vai trazer o crescimento. Crescimento natural. Toda a família cresce naturalmente. Pelo menos deveria, em nome do Senhor Jesus. Sabe? Quando nós estamos assim, irmãos, conectados, coisas do Senhor acontecem no nosso meio. Há liberação de poder do Senhor. Aí você pode até perguntar, mas pastor, lá na igreja, lá, primitiva, todo mundo estava conectado? Havia uma conexão santa com todo mundo? Não, óbvio que não tinha. Você pode ver o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira é um exemplo de dois membros que não estavam inseridos completamente no corpo. Foram lá, falaram, mentiram, o que aconteceu com eles? Os irmãos lembram? Morreram. Eu estou falando que você vai morrer? Não, aleluia. Mas quem se afasta da igreja, pelo menos morre espiritualmente. Já não aconteceu com você de se afastar e você se esfriar? Há muitos irmãos que vão desprezando a igreja e com o tempo morrem espiritualmente. Essa é uma realidade. Quem não está conectado, em algum momento morre espiritualmente. Como que essa igreja funcionava? No templo. Eles estavam lá em orações e reuniões no templo. Também se reuniam de casa em casa. Também se reuniam nas refeições. Com alegria. Com singeleza de coração. Então isso fala dos nossos cultos. Isso fala das nossas células. Isso fala dos nossos discipulados. Isso fala da nossa estrutura como igreja. Os irmãos compreendem o que estou falando ou não? Sabe? Eles não tinham nada separado. Então os seus negócios, a sua família, sabe, a maneira que eles viviam tinha a ver com a igreja. Há muitas pessoas que falam, mas como?
né, que eu vou conciliar todas as coisas da minha vida, sendo assim, irmão, você não deixe de ser cristão na sua empresa, você não deixe de ser cristão na sua família. Nós professamos a mesma fé, cremos em Jesus, e aonde nós formos, nós precisamos manifestar a Cristo. Não há coisas separadas. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, ou depois o trabalho, depois a igreja. Não existe essa ordem. Nós somos cristãos em todos os lugares. E está tudo relacionado. E a igreja é esse lugar fundamental para o desenvolvimento da carreira que nos está proposta. Você pode dizer amém por isso? Sabe, um dos exemplos também que está no livro é quando um casal se apaixona ali, um homem e uma mulher se apaixonam. O que vai acontecer? O fruto disso é um filho. Vai ter uma criança que vai nascer. E ela é gerada onde? No útero da mãe. Então há uma concepção. A criança ali, ela vira primeiramente um embrião, e ela vai desenvolver dentro da barriga da mãe. É ou não é verdade? Sim ou não? Está quase explodindo ali, aleluia. Daqui a pouco o Mateus nasce, aleluia. Glória a Deus. Mas, o que é a igreja? A igreja é essa grande barriga, onde nós somos desenvolvidos, formados, gestados pelo Senhor. É aqui que você recebe alimento, é aqui que você é formado em Jesus, é aqui que você é protegido, é aqui que você é guardado, para nós nascermos para a eternidade. Os irmãos compreendem isso? Quero te perguntar, você quer viver esse propósito divino? Porque não é possível avançar sem a igreja. Eu quero orar por isso agora em nome do Senhor Jesus. Nós podemos orar por essa parte agora? Vamos ficar de pé então em nome do Senhor Jesus? Eu queria pedir para que você orasse agora, para que você entenda e perceba a necessidade da igreja na sua vida. Todos nós precisamos estar inseridos numa igreja. É uma necessidade do cristão estar inserido na igreja, numa igreja local, para participar, para funcionar. Eu queria que você orasse por isso agora, pedindo para o Senhor revelação da igreja, revelação da necessidade. Comece a orar agora em nome do Senhor Jesus. Enquanto os irmãos tocam, eu queria ouvir a sua voz, você orando, pedindo para Deus, para que essa seja a sua realidade, desejando a igreja, desejando viver a igreja, desejando essa revelação do Senhor, para que Ele fale com você, para que Ele ministre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua
Primeiro momento você orou por você mesmo. Agora eu quero que você interceda pelo seu irmão. Eu quero que você ore por ele, para que ele tenha percepção espiritual, para que ele tenha revelação da igreja, para que ele sinta a necessidade de fazer parte de uma igreja, que é o corpo de Cristo. Ore por ele agora. Libere uma palavra de fé. Libere Essa agora. chama não Oh, se Espírito apaga e Santo. não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais que mil. Aleluia. São 10 segundos. Aleluia. Deus. Você que orou, pode se sentar aqui em nome do Senhor Jesus. Tem mais um pouquinho. Hoje vai ter um monte de senta e levanta. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos não vão sentar, só fiquem em pé aqui. Mas se dizer cadeira, eu providencio para os irmãos. Não? Aleluia. Esses irmãos são fera demais. Aleluia. Eu falei a mesma coisa de manhã. Eu falei, não, fica em pé. Aleluia. Depois que nós falamos da igreja, nós entramos num assunto chamado a estrutura de ensino da igreja. Está aí no seu livro. É muito importante que uma vez que você faz parte da igreja local, você entenda qual é a estrutura de ensino da igreja. Quando você vê lá em Atos ainda 2:42, fala, e perseveravam na doutrina os apóstolos, ou seja, havia um ensino. A igreja que desse instrumento, para que o ensino da parte de Jesus, ela entre na sua vida, que haja uma transformação, que haja uma renovação na sua mente. Veja, ter criança em casa é muito bom, não é verdade? Quem tem sabe, faz uma bagunça danada, né? Mas é alegria. Mas todos os pais esperam que a criança cresça, amadureça. E o ensino na igreja é para que todos cresçam, para que você avance. Sabe, quando você está ali gerando uma criança, há uma expectativa que ela nasça perfeita, toda formadinha, não é verdade? Uma das grandes preocupações dos pais é essa. Na vida espiritual não é diferente. Há uma grande preocupação para que os irmãos não tenham uma deficiência espiritual. Vira aí para o seu irmão e fala, não seja um deficiente espiritual, irmão. Eu quero te falar que isso é sério, porque as nossas escolhas, nossas decisões podem deixar a gente com coisas serem resolvidas, e na eternidade você não ir completamente formado. É aqui na igreja que você é formado. Quando eu falo aqui, é no corpo de Cristo. Os irmãos compreendem o que estão falando ou não? Sabe, um filho de Deus, o que nós esperamos dele? É que ele espere completamente a glória do Senhor, que é Jesus Cristo, amém? Então, na igreja não existe nada faltando, mas também não tem nada sobrando. A igreja é justamente para que você funcione, cada um na sua função, cada um participando em determinada área da igreja, na cela, cooperando com o corpo de Cristo. Então, quando você olha lá para o livro de Gálatas, que está aí na sua Bíblia também, eles começaram bem, mas depois decaíram da graça. Por quê? Perceberam outras coisas,
ouvir outros ensinos. O ensino é o que está na palavra de Deus. O ensino é o que a palavra de Deus diz. Nenhuma vírgula, nada fora. É o que a palavra de Deus diz. E aqui na nossa igreja nós temos um caminho do vencedor. Você sabe disso, amém? Qual é esse caminho? Começa pelo encontro com Deus. Depois do encontro tem a consolidação. Você sabe, são 4 lições. Depois a casa de testemunho, que nós fazemos como a 5ª reunião. Nós temos o curso de ceifeiros, o curso de maturidade, CTL, o seminário. Tudo isso faz parte de cursos para que você aprenda pelo menos o básico da palavra de Deus para se desenvolver. É óbvio que você vai precisar de mais disso. E isso você vai buscar no Senhor. A cada domingo tem também um ensino da palavra para avivar, consolar, edificar a sua vida. Amém? Mas a estrutura de ensino é essa. Aí nós temos cursos de noivos, de casais, de finanças, de criação de filhos. Falamos também sobre a corte, sobre vários assuntos. Para quê? Para que você seja edificado na casa de Deus. E que o apóstolo Paulo fala, é que nós precisamos renovar a nossa mente. E a renovação vem por meio da palavra. Não é com argumento, não é com o que eu acho, não é com a opinião do outro, é com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, o nosso ensino ele é pautado nisso. Para quê? Para que você funcione no reino de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Para que todo crente cresça. Passado um tempo decorrido, é necessário que os irmãos cresçam. O apóstolo Paulo também fala, em Efésios, no capítulo 4, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, qualquer vento de doutrina. Sabe, nós precisamos crescer. Tem coisa que você vai ouvir por aí, ouvir em outras pregações, que você vai olhar à luz da palavra de Deus, talvez não esteja coerente. Em Atos capítulo 17, salvo engano, vai falar sobre a igreja dos bereanos, ou melhor, sobre os bereanos. O que os bereanos faziam? Eles examinavam tudo que Paulo falava, se estava de fato nas escrituras. Nós precisamos ter esse coração também, de ouvir e também verificar na palavra. Isso fala de crescer, isso fala de você avançar. Como eu disse para os irmãos agora há pouco, ter criança em casa é muito bom. A pessoa ela veio para o encontro, ela se converteu, ela foi batizada, é um bebê na fé. Glória a Deus por isso. Mas passado um tempo decorrido, espera-se que cresça. Entende isso? Porque criança você não tem. Criança não tem responsabilidade. Criança, dependendo da idade, você dá algumas tarefas. Não é verdade? Você está acostumando ela. Mas, com quem você pode contar? É quem é adulto. Você não vai ver nenhuma criança chegando no restaurante e falar, não, pai, hoje deixa que eu pague a conta. Né? Não é bom, né? Seria bom, né? Já chegou nesse nível já? Ainda não? Já? Não? Chegou não? Ô Martins, faz a boa aí. Aleluia. Né? Brincadeira à parte, mas uma hora eu vou chegar nesse nível, aleluia, né? Vai demorar um pouquinho, mas fato é que criança você não espera que ela pague a conta, porque ela não tem responsabilidade. Criança faz coisas de criança. Então numa igreja é esperado que passado o tempo decorrido as pessoas cresçam, elas avancem, é ou não é verdade? Então é esperado que os irmãos cresçam, que os irmãos tomem responsabilidade na sua célula, com o corpo que é de Cristo, amém, irmãos? Então, quando alguém se converte é uma grande alegria. Nossa, a festa nos céus. Nós cuidamos, não tem problema de cuidar de criança não. Amém? Mas o problema é quando é um adulto se comportando como criança. Isso tem dificuldade. Porque eu tenho os meus filhos lá. O exemplo no livro que o pastor Wilson dá aí é sobre o cheque. Mas o que eu vou te dar é da minha vida. Eu já falei para os meus filhos, filho, não tem dinheiro agora, não dá para comprar, passa o cartão. Não tem problema não, passa o cartão. É quem não tem noção da fatura. É ou não é verdade? Não tem noção da fatura. Para ele é simples, vai lá e passa o cartão. Por quê? Porque não tem uma maturidade para entender. Mas também existe na vida real, na vida de adultos, muita gente que pensa como criança. Recebe o cartão, gasta, na hora de chegar a fatura, não tem dinheiro para pagar. É ou não é verdade? Aí se enrola a vida financeira todinha. Por quê? Porque ainda não amadureceu para entender. Tem alguns, né, você sabe, que diz que quem criou o cartão foi Deus, mas a fatura foi o diabo, né? Mas isso não é uma verdade, né? Não, eu só passei R$5, só R$10, só R$15, só R$20. Aí a fatura chega a 3 mil no final, né?
Sabe? Meus filhos não entendem a questão financeira, tem que dar limite para eles. Mas é muito ruim quando um adulto não sabe seus limites financeiros também, se enrola. E aí fica pegando empréstimo, um monte de coisa, se enrolando. Por quê? Porque ainda não amadureceu. O problema de criança é que a criança, tudo que ela vê, ela quer. É na verdade. Tudo que ela vê, ela quer. E eu não discuto com meus filhos no mercado, irmãos, não discuto. Pai, posso pegar? Pode. Pega. Chega no caixa, escolhe um. Nossa, pastor, que maldade. Não é maldade, estou ensinando meu filho a escolhas. Tem hora que ele faz uma escolha, aí chega, não quero mais, agora trocar. Acabou, já pagou, já foi. Convive com a sua escolha agora. Aceita e vamos embora. Nossa, pastor, que isso? Eu estou formando uma mentalidade neles. Para alguns pode parecer muito ruim. É óbvio que tem dias que escolhe 2, que escolhe 3, que a gente tem coração mole também. Mas na maioria das vezes é um só. Por quê? Porque a gente está ensinando algo, é um princípio. A grande questão que eu quero te falar aqui, trazendo para a nossa questão como igreja, é que o adulto precisa pensar como adulto. Você dificilmente faria negócios com um adulto que parece uma criança, porque criança não paga. Não, pode dar para mim que depois eu pago você aí, depois eu acerto com você. Se é criança, não vai te pagar nunca. Por quê? Porque criança não tem responsabilidade, é imaturo. Na vida da igreja, nós precisamos ser adultos. Sabe quem é que edifica a igreja? Quem é adulto. Quem é responsável pelo crescimento são os adultos na fé. Irmãos, como pastor, muitas vezes eu vivo pagando incêndio. Paga fogo aqui, paga problema lá, tal. Tem problema de pagar incêndio. Minha vida como pastor eu tenho que fazer, ensinar isso mesmo, vamos lá. Mas o problema é que muitas vezes quem causa o incêndio é a própria pessoa, brincando com fogo. Você compreende o que eu estou falando ou não? O problema do incêndio é que a pessoa precisa recomeçar de novo. Tacou fogo, perdeu tudo, vai ter que recomeçar. Chutou o balde, vai ter que buscar. Essa expressão acho que está mais normal para os irmãos. Você compreende o que eu estou falando ou não, irmãos? Sabe? Agora, quando a pessoa ela cresce e ela percebe que se ela colocar fogo, quem vai ter que construir ela de novo, ela pensa 2 vezes. Não, peraí, não é bom isso, eu vou resolver de outra forma. Outra coisa, quem constrói a casa é você. Sabe, qual é o material que nós estamos construindo a casa? Porque se a madeira é palha e feno, vai se consumir. Mas não é o irmão do seu lado que vai ser o fiscal da obra. O fiscal da obra é Deus. Naquele dia, Ele vai vir provar. Naquele dia, aonde você edificou, não é hoje. Hoje nós estamos aprendendo um monte de coisa, estamos construindo. Alguns até parecem ter uma boa construção, mas nós só saberemos naquele dia, quando o Senhor, que é o fiscal da obra, passar pelo fogo. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, quem fica destruindo o que está construindo de maneira rotineira, é um ciclo vicioso isso. Mas nós não fomos chamados para viver nesse ciclo. Nós somos chamados para viver num ciclo de virtude, virtuoso, de crescimento, de avanço no Senhor. Sabe, nós precisamos entender. A igreja ela é construída com adultos na fé. E nós precisamos levantar novos adultos na fé nesses dias. Porque com criança você não pode contar. Mas com adulto você pode participar das responsabilidades. É ou não é verdade? Eu quero orar agora pela maturidade da igreja. Quantos querem orar comigo pela maturidade da igreja? Então fique de pé, nós vamos orar agora novamente, em nome do Senhor Jesus. Eu falei para os irmãos, vai sentar e levantar. Aleluia. Vai ser um exercício hoje. Eu queria que você orasse para que você crescesse primeiro. Sabe, irmãos, eu quero te falar que, mesmo você me vendo aqui, achando que como pastor não precisa responder uma coisa, eu vou te falar, eu preciso responder um monte de coisa. Eu preciso crescer. Todo dia eu olho para a minha vida e vejo coisas que eu preciso crescer. E eu peço para o Senhor me ajuda a crescer. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos auxilia em todas as coisas. Todas. Eu queria que você pedisse agora para o Senhor. Senhor, me ajuda a crescer. Me ajuda a ser um adulto na fé. Me ajuda a ser alguém maduro, que vai auxiliar a igreja, que vai cooperar com a igreja, que
a igreja possa contar comigo. Comece a orar agora. Peça para o Senhor. Enquanto os irmãos tocam, é você orando agora, orando, ore, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Coisas, mas antes eu quero te falar que fala da minha vida. Lá em casa eu estou com 2 meninos que para ir para a escola de manhã é luta. Eu tenho que insistir com eles. Mas por que eu tenho que insistir com eles? São crianças. Com adulto você não insiste, porque é adulto. Já deveria ter o senso de responsabilidade, entender aquilo que é importante. Mas meus filhos muitas vezes é luta. É semana mesmo. Leonardo não queria de jeito nenhum sair da cama. Eu peguei ele no braço, entrei com ele no banheiro, liguei o chuveiro e tomamos banho junto. Por quê? Porque é minha responsabilidade de levar ele para a escola. Minha responsabilidade de fazer com que ele acorde e vá. É luta, minha luta. Estou te falando da minha luta. Todo dia de manhã é luta. Que agora eles acordam, eles têm que estar na escola às 7 horas da manhã e sair às 4, né? Que é integral. É luta, cansado, tem um monte de coisa. Mas eu preciso mostrar para eles que o nível que eles estão agora tem que ir para a escola. Se eu começar a negociar, vai virar bagunça. Mas eu, como pai, preciso levar eles ao quê? A estar naquilo que é importante para eles como escola. Muitas vezes não quer tomar remédio, que você faz? Você dá remédio do mesmo jeito. Criança não quer tomar injeção, mas é importante para quê? Para que cure uma enfermidade, alguma coisa, não é verdade? E o pai às vezes tem que segurar. Para quê? Para que seja efetivo. Mas nós estamos aí. Quantos aqui são adultos na fé em nome de Jesus? Aleluia. Então eu acredito que não preciso insistir com você em algumas coisas, né? Precisa insistir? Nós temos uma conferência aí agora. Então eu acho que eu não preciso insistir, porque é nossa atividade como igreja. Amém? Aleluia.
Eu acho que não precisa insistir para você estar na sua célula. Por quê? Porque é a nossa parte de igrejar, de estar junto na célula, de estar no culto. Eu queria orar por isso, para que de fato nós possamos funcionar. Porque pegar no pé de criança faz parte, mas pegar no pé de gente grande é chato. É chato. E quanto mais adulto for, na verdade, você pegar no pé, milindra. Eu não queria que os irmãos milindrassem comigo. Eu não queria passar de uma medida. Eu quero o melhor para você. E eu sei, irmãos, que o melhor de Deus para nós é nós estarmos conectados, nós estarmos reunidos. Nós temos uma série de coisas que às vezes nos atrapalham. É verdade. Às vezes horário, às vezes trânsito, mas na maioria das vezes nós podemos estar em tudo. É que a gente é bom de justificativa. Não é verdade? Eu queria insistir com você agora, para que você colocasse em seu coração de participar por completo da igreja, fazer parte da igreja, fazer parte da família de Deus. Quero orar por você. Pai de amor, eu coloco cada um dos meus irmãos diante do Senhor agora, para que de fato essa mentalidade, essa maturidade, ela venha a existir. Eu quero declarar essa revelação da família, essa revelação do corpo, essa responsabilidade, o prazer, a satisfação está inserido naquilo que o Senhor nos chamou para estar. Ó Deus, tira todo o sofisma agora, todo o sofisma, mas leva eles a perceber a verdade que o Senhor nos conectou nessa igreja para avançarmos, para prosperarmos no Senhor, para avançarmos em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Pode sentar aqui em nome de Jesus. Eu vou para a última parte agora, eu prometo. Aleluia. Eu prometo que é a última parte, porque agora eu vou falar daquilo que nós muitas vezes insistimos, que é a maneira como nós vivemos a igreja. E o exemplo que nós sempre damos é do avião. Tem uma asa que é o culto de celebração, tem uma asa que é a célula, e o leme que dá direção é o nosso discipulado. O culto de celebração, irmãos, tem o alvo de alimentar você para a semana que você vai entrar. É um alimento sólido, é um alimento da edificação, é um alimento que vai consolar, é um alimento que vai avivar, é um alimento que vai exortar, é um alimento que vai nos dar direção. Amém? O culto tem isso, o culto é para você louvar o Senhor, o culto é para nós avançarmos em Cristo. Nesse culto também tem uma postura adequada, porque o culto não é para você gostar, o culto é para Ele, tem tudo a ver com Ele. O culto ele começa com oração, sabia disso? O culto começa com oração. Nós começamos a oração às 18 horas, e agora os irmãos vão servir até cafezinho antes do culto, aleluia. Então se você chegar antes do horário do culto, você vem ainda e toma um cafezinho, aleluia por isso, né? Quem gosta de cafezinho, tem cafezinho. Hoje eu não vi chá, mas também tem chá, né? E é um chamate para não faltar cafeína também, aleluia. Aleluia. Então, brincadeira à parte, eu quero te falar que o culto então começa com oração, depois nós entramos no louvor. Por que nós entramos no louvor? O louvor é para você fluir, o louvor é para você abrir o coração. A palavra de Deus diz que está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o louvor não tem a ver com equipe, ainda que a equipe está aqui para servir os irmãos, ainda que a equipe aqui está procurando ser excelente, e equipamento, um monte de coisa, mas o que eu mais me preocupo com eles, eu falo para eles, é que tenha unção, tenha a vida de Deus. Mas ele sozinho não move o culto. Por quê? Porque o louvor tem a ver com você, o louvor tem a ver com você abrir o coração, de você levantar os seus braços, de você se quebrantar aos pés do Senhor Jesus. Você compreende isso? Esse é o momento de você louvar. O louvor, ele tem esse momento de você abrir o coração, de você abrir mão dos seus pensamentos que estavam te atrapalhando. Você chega para cá e deixa tudo lá fora e começa a buscar aquele que é digno de honra, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus, o centro é Jesus. Aí o louvor faz você entronizar o Senhor na sua vida. Aí depois do louvor nós temos o quê? A palavra de dízimo e de oferta. Também é o momento do quê?
de você adorar o Senhor com seus recursos. É o momento de você ser testado na sua fidelidade. É o momento de você falar se você tem uma aliança com a família que você está ou não. Essa é uma realidade. Compreende isso? O que Jesus disse? Que ali onde tiver o seu tesouro, né, o seu coração, né, o tesouro fala do coração. Ela fala o seguinte, que você vai servir ou a Deus ou ao dinheiro. É um momento de decisão, de nós decidirmos algo. Esse é o momento. E depois da palavra de dízimo de oferta tem o quê? Videira News, acertou, isso aí, aleluia, né? Tô brincando. Depois nós temos a palavra é o ensino, a palavra exorta, a palavra admoesta, a palavra anima, a palavra te dá direção, a palavra te dá alimento, ela te fortalece. E aí vem o momento mais importante do culto, qual que é? O apelo, porque o apelo você decide se você vai abraçar a palavra que você ouve ou não, sim ou não, é isso que você vai falar no apelo, eu aceito ou não aceito. Esse momento da apelo é você falar se aquilo que foi falado vai renovar a sua mente ou não. Você compreende isso? Basicamente é isso que nós fazemos no culto. Por quê? Porque o culto é essa asa importante para mover você, irmãos. E a nossa postura no culto, ela fala muito disso. Então, se você chega para a palavra, você perdeu um momento muito importante antes. O alvo do culto é o Senhor. O culto não é para você, o culto é para Ele. O culto não é para você ficar medindo as coisas, o culto é para Ele. Não é para saber se o irmão está mais afinado, se o instrumento está desafinado, se é uma coisa aconteceu, não. É para o Senhor. Você dá o seu melhor para o Senhor, você adora ao Senhor. Então, se nós chegamos em parte do culto diferente, quero te falar, você perde algo. Você está perdendo algo da parte de Deus. E é importante que você esteja no culto o tempo inteiro. Eu sei que tem situações que te impedem, pode te impedir, mas que você tenha a intenção, você seja intencional de estar no culto por inteiro em nome do Senhor Jesus. Qual é a outra asa? É a célula. A célula, ela fala de uma edificação pessoal, permitindo que aquilo que você ouviu no culto de celebração seja colocado em prática, compartilhado na célula. Então nós compartilhamos aquilo que nós ouvimos. É nesse momento que você se posiciona quanto ao ensino. Porque aprender por teoria, não existe isso, irmãos. Você precisa pôr em prática. A palavra que você ouve, você precisa praticar. Porque a célula é o lugar dos dons, a célula é o lugar de você praticar, a célula é o lugar de você falar, a célula é o lugar que você, sabe, é avivado, que você ora por alguém, que você cuida de alguém, que você está disponível para ser usado por Deus. No culto, você sabe, a posição que alguém está falando aqui, pregando a palavra, você está ouvindo, mas na célula é diferente, todos podem participar. Na célula, um traz salmo, outro traz hino, né? O outro traz interpretação, outro tem ali a profecia, todos podem participar. Cada um de nós ajusta a cooperação de todas as partes para crescimento. Sabe, a célula é esse lugar de conexão, de vínculo ser fortalecido, de laço ser estabelecido, de fato de você amar o Senhor de maneira prática, de você abrir o coração, de receber oração, de ser alguém entender você, de compreender você e liberar palavras na sua vida. É ali que você também é motivado a continuar, é ali que você é motivado a perseverar, é ali que você aprende a cuidar de alguém. É ou não é verdade? É na célula. E por último nós temos o nosso discipulado, que é o leme, que dá a direção. Sabe, se você não tiver uma das asas, não vai decolar, vai cair. Mas se tiver as duas asas, mas não tiver a direção, você não vai chegar a lugar nenhum. O discipulado, ele te dá norte. E no ambiente de discipulado que nós somos ensinados. E nada melhor do que você no discipulado, de você ouvir algo da parte de Deus. O ensino no discipulado, ele tem que ser bíblico. Não tem que ser opinião de pessoa, ou de alguém aí que acha que é alguma coisa. O discipulado é pautado na palavra de Deus. Sabe, é quando um casal vai aconselhar outro casal, você vai aprender que o discipulado, ele é uma via de mão dupla. Porque às vezes você está ensinando algo, e Deus também está falando com você. Você vai ensinar sobre criação de filhos, e Deus está falando com você também. Você ensina, mas você também aprende. Sabe, discipulado não é você estar acima de alguém, porque nós somos todos iguais, com funções diferentes só, mas todos nós temos a mesma posição no Senhor, como filhos de Deus.
como os filhos do Altíssimo. Mas no corpo de Cristo nós podemos ter funções diferentes. E no mínimo você pode cuidar de alguém. No mínimo você pode orar por alguém. No mínimo você pode ser um anjo da guarda de alguém, consolidando, convidando, explicando, mostrando a caminho que alguém te trouxe até aqui. Você compreende o que eu estou falando ou não? No mínimo. Discipulado, ele é muito bom, irmãos, quando é pautado na palavra de Deus. Quando ele te orienta a avançar e crescer. Não é que o outro que está te ensinando ele é perfeito, pelo contrário. É um irmão mais velho que passou por algumas coisas, tem um pouco mais de maturidade e está te ensinando o caminho que ele também está vivendo. Amém? Isso fala também de experiência, sabe? O Senhor começou algo maravilhoso em nossas vidas, amém, irmãos? Sabe, em vez de você tentar fazer essa semente crescer de qualquer maneira, eu quero te falar que essa semente só vai crescer dentro da igreja, no ambiente da igreja. E eu quero desafiar você a ver essa semente crescendo, desafiando você a participar dos cultos, desafiando você a participar da célula, desafiando você a participar de discipulado, sabe, da vida comum da igreja. Esse é o desafio para nós nesses dias, porque é muito bom você saber da estrutura da igreja, mas nós não queremos ser conhecedores da estrutura. Eu quero viver a igreja, eu quero viver a simplicidade da igreja, de viver uns aos outros. O discipulado fala disso também, essa conexão, de amar uns aos outros, de viver uns aos outros, de participar, de ensinar, de compartilhar coração. Amém? Eu quero convidar você então a ficar de pé em nome do Senhor Jesus, para nós orarmos por isso. De nós de fato vivermos a igreja. Pergunta aí para o seu irmão: você quer viver a igreja? Quantos querem viver a igreja? Digo amém. Aleluia. Eu queria que você reunisse com a sua célula por um momento aí, agora. Nós já vamos ceiar.